Vem para cá comigo agora, Vladimir, porque em meio à pandemia do novo coronavírus, moradores do distrito de Antônio Pereira, lá em Ouro Preto, convivem com uma outra incerteza. Quase 80 famílias vão ser retiradas de casa por causa do aumento do nível do risco de uma barragem da Vale. Vladimir. Situação extremamente delicada, né? O tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, vai conversar com a gente agora por videochamada para explicar melhor essa situação. Ô, Coronel Godinho, bom dia para o senhor. Essas famílias já começaram a ser retiradas? Bom dia, tenente-coronel. Bom dia, Liliane. Bom dia, Sérgio. Essas famílias elas já começaram a ser evacuadas a partir do mês de fevereiro. Essa barragem ela passa por um processo de descaracterização, ou seja, a finalização desse tipo de barragem. E aí, naquela época, em fevereiro, 14 famílias já foram retiradas. Então, hoje nós temos um total de 17 famílias, até sábado agora, que foram retiradas lá desse local. E qual é o risco dessa barragem? Essa barragem, quando ela entrou em processo de descaracterização, ela passou para nível 1. E no dia 1º deste mês agora, a Vale, por uma nova avaliação técnica, ela elevou essa barragem para nível 2. Nível 2, pela legislação, ela não cabe a remoção. Contudo, em Minas Gerais, a gente já em nível 2, a gente já promove essa evacuação das pessoas. Então, de forma preventiva, com o tempo, nós temos o mês de abril todo para fazer essa evacuação. Então, esse processo ele vai começar a ser feito hoje. Nós estamos com 2 equipes indo para Ouro Preto, para que a gente possa, já a partir de hoje, iniciar esse restante de 61 famílias que serão retiradas. Dentro das 61 famílias, nós temos 28 idosos, que cabe uma atenção muito especial, 213 animais, sendo que 111 animais já foram retirados daqueles locais para pets, para fazendas. Então, é um processo que ele já começa a ser executado a partir de hoje. O que é importante? O que está sendo assegurado para essas famílias? Então, numa conversa com a Vale, com a Prefeitura de Ouro Preto, já ficou determinado que essas famílias terão moradias. A opção foi para casas em detrimento de hotel, pelo momento do coronavírus, para que essas pessoas não fiquem confinadas a um quarto de hotel. Então, serão alugados casas para essas pessoas. Essas casas irão passar por um processo de reforma. As pessoas vão até essas casas, elas vão validar junto com a empresa se aquela casa está dentro do gosto e do jeito que aquela família precisa. Essa casa vai ser passada por um processo de reforma. Essas pessoas terão IPTU pago, água e luz paga, cestas básicas, gás, e ainda receberão uma doação de R$5.000 a partir do momento que elas já foram deslocadas para essas casas. Será tratado também a questão de transporte para as crianças quando as aulas voltarem, e bem como também o transporte para o núcleo familiar em função de trabalho, que essa mobilidade pode ter sido alterada. Tenente Coronel, é Vladimir aqui no estúdio conversando também com o senhor. Tem uma previsão de quanto tempo essas famílias vão ficar fora de casa? Existe a expectativa deles voltarem para a casa deles? Que a gente sabe que muitas pessoas nessa região têm uma propriedade, criam um animal, gostam da casa mesmo. E é uma comunidade rural ali, né? É uma comunidade rural. Tem essa previsão? Ô Vladimir, quando as pessoas, para elas retornarem para sua casa, elas retornam por dois motivos. O nível de barragem, ele retorna, ou seja, está sendo feita uma auditoria por uma consultoria externa para verificar se essa barragem, o nível dela, ela possa diminuir para nível 1. Se ela diminuir para nível 1, as famílias elas podem retornar de imediato, ou elas podem ser elevadas a nível 3. Aí, Vladimir, é um outro cenário que não cabe essa retirada devagar e lenta até o dia 30. Se ela, no meio desse processo, for elevada a nível 3, aí nós temos que evacuar todo mundo ao mesmo tempo. Vale ressaltar que essa medida está sendo feita de forma inédita no país, talvez até no mundo, né, em função do coronavírus. Essa evacuação ela vai ser feita individual por núcleo familiar. Isso nunca foi feito. Nós sempre fazemos evacuação com várias pessoas ao mesmo tempo.
em função do coronavírus, ela será feita de forma bem individual. Então, essas famílias elas não têm data para retornar para suas casas. Essa data ela é imprevista. E sobre a questão que você mesmo bem disse, sobre aquelas famílias que têm alguma rentabilidade com o seu negócio pequenininho, às vezes é uma hortaliça, às vezes é uma vendinha, né, que a gente fala muito no interior, né, as vendinhas, a Vale irá ressarcir essas pessoas em função delas terem algum lucro naquela localidade com alguma atividade. Tenente Coronel Flávio Godinho, muito obrigada mais uma vez pela participação com a gente aqui no Bom Dia Minas. Muito obrigado. Um ótimo trabalho para vocês aí na Defesa Civil. Boa semana. Obrigado, fiquem com Deus e que Deus abençoe a gente nessa missão novamente. Isso aí. Isso aí, obrigada. Trabalho importante, o bom é que está sendo feito com calma, né? E está sendo preventivo aos poucos, Planejado, né? Isso é muito importante, né, Vladimir? Não precisa de desespero, pessoal.